Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42, 44. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa, e de todas as terras os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplenadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: Estou assentada como rainha, e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa então, e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando, séculos antes, o trovador real cantara. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Salmos 48, 2. Bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro, na torre e pináculo. Qual perfeição da formosura! Levantava-se ele como o orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19, 41. Por entre o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres hosanas despertavam ecos nas colinas, e milhares de vozes o aclamavam rei, o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e do túmulo chamara a seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa, irreprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Diante dele jazia o Getsêmani, cenário de sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que se lhe deveria abrir quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucifixão. Sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar, cairia o terror de grandes trevas ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra em tal hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava patente aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima submissa, havia sido ligado ao altar, emblema da oferenda do Filho de Deus. Gênesis 22, 9. Ali, o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados ao Pai dos crentes. Gênesis 22, de 16, 18. Ali, as chamas do sacrifício, ascendendo da eira de Ornã para o céu, haviam desviado a espada do anjo destruidor. 1 Crônicas 21. Símbolo apropriado do sacrifício e mediação do Salvador em prol do homem culpado. Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para sua habitação. Salmos 132, 13. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Sacerdotes ali haviam agitado os turíbulos e a nuvem de incenso,
com as orações dos adoradores, subira perante Deus. Ali, diariamente, se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali, Jeová revelara sua presença na nuvem de glória, sobre o propiciatório. Repousara ali a base daquela escada mística, ligando a terra ao céu. Gênesis 28, 1, 2 João 1, 51. Escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel, como nação, preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Jeremias 17, 21, 25. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas, em Crônicas 36 e 16, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34, 6. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continuou a interceder. Com mais enternecido amor que o de pai pelo filho de seus cuidados, Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros madrugando e enviando-los, porque se compadeceu de seu povo e da sua habitação. Segundo Crônicas 36, 15. Quando admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu, mais ainda, derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus foi enviado para instar com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel, como uma boa vinha do Egito. Salmos 88. Sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante deles, plantou-a em um outeiro fértil. Seu protetor cuidado cercara-a em redor. Enviou seus servos para cultivá-la. Que mais se podia fazer à minha vinha? Exclama ele. Que eu lhe não tenha feito? Posto que quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isaías 5, 1, 4. Ainda com esperança compassiva de encontrar frutos, veio em pessoa a sua vinha, para que porventura pudesse ser salva da destruição. Cavou em redor dela, podou-a e protegeu-a. Foi incansável em seus esforços para salvar esta vinha que ele próprio plantara. Durante 3 anos, o Senhor da luz e glória entrara e saíra por entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar aos coxos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Lucas 4:18. Mateus 11:5. A todas estas classes igualmente foi dirigido o gracioso convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Conquanto lhe fosse recompensado o bem com o mal e o seu amor com o ódio, Salmos 109:5, ele prosseguiu firmemente em sua missão de misericórdia. Jamais eram repelidos os que buscavam a sua graça. Como viajante sem lar, tendo a ignomínia e a penúria como porção diária, viveu ele para ministrar às necessidades e abrandar as desgraças humanas, para insistir com os homens a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas por aqueles corações obstinados, retornavam em uma vaga mais forte de terno e inexprimível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único auxiliador. Os rogos de seu amor haviam sido desprezados, seus conselhos repelidos, ridicularizadas suas advertências. A hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso, e aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo crucificado.
Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma alma que seja é calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo um mundo. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que foram as escolhidas de Deus, seu tesouro peculiar. Profetas haviam chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que seus pecados atraíram. Jeremias desejava que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que fora levado em cativeiro. Jeremias 9, 1, 13 e 17. Qual não era, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Contemplava ele o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo fora a morada de Jeová. Do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto mais tarde ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados e, com a vista obscurecida pelas lágrimas, via em terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra. Distinguia as vozes de mães e crianças que, na cidade sitiada, bradavam pedindo pão. Via entregues às chamas o santo e belo templo, os palácios e torres, e no lugar em que eles se erigiam, apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. A piedade divina, o terno amor, encontraram expressão nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. Oh, se houveras conhecido, como nação favorecida acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho te convidado ao arrependimento, mas em vano. Não é meramente a servos, enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao Santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável, e não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus, as desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lagre, mas e sangue humanos. O coração moveu-se-lhe de infinita compai, chão pelos aflitos e sofredores da terra. Angustiava-se por aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Poucos procurariam a única fonte de auxílio. Ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar a salvação ao seu alcance. Poucos, porém, viriam a ele para que pudessem ter vida. A majestade dos céus em pranto, o Filho do infinito Deus perturbado em espírito, curvado em angústia. Esta cena encheu de espanto o céu inteiro. Revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito, salvar ao culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte,
recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo pela última vez se havia afastado do templo, depois de denunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, novamente sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e assenta-se com eles no declive relvoso, sobranceiro à cidade. Mais uma vez contempla seus muros, torres e palácios. Mais uma vez se lhe depara o templo em seu deslumbrante esplendor, qual diadema de beleza a coroar o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista engrandecera o favor de Deus para com Israel, fazendo da casa sagrada deste a sua morada. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salmos 76, 2. Ele elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados. Salmos 78, 68, 69. O primeiro templo fora erigido durante o período mais próspero da história de Israel. Grandes armazenamentos de tesouros para este fim haviam sido acumulados pelo rei Davi, e a planta para a sua construção fora feita por inspiração divina. 1 Crônicas 28, 12 a 19. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, completara a obra. Este templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu relativamente ao segundo templo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 9 a 7.